pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanity. Resumo do episódio 252 e prévia do episódio 253. A Anê Serpente tossia sem parar quando Seher passava pelo corredor e, preocupada, entrou no quarto querendo saber se ela estava bem e se tinha comido algo. Porém, naquele momento, a mulher entrou em ação literalmente. Ela disse para Seher que não estava bem e que desde o momento em que entrou naquela casa, ela chorava sem conseguir evitar aquilo e que, ao pensar na atitude do Yaman no momento da refeição, lamentou, dizendo que machucava seu coração por tê-lo machucado também por todos aqueles anos. Ela disse que não sabia como consertar aquilo, pois já estava feito, e que estava desesperada. Disse também que faltava pouco tempo. A serpente disse que esperava uma chance e que ela não conseguia fazê-lo perdoá-la, enquanto Seher a olhava insatisfeitíssima. Ela disse que queria uma chance para curar as feridas do Yaman. Ela disse também que se a Seher ajudasse, talvez ela tivesse alguma chance. Mas Seher respondeu que sobre aquele assunto ela não seria mediadora, porque ela não achava que a mulher estava certa e que ela achava impossível entender o que ela havia feito no passado. Ela disse também que as feridas que ela deixou no Yaman eram heranças da infância dele. Seher perguntou se ela sabia o que era infância, citando em seguida que era inocência, vulnerabilidade e que ela tinha aberto uma ferida nele em um momento mais vulnerável e que por aquele motivo ele precisou defender a si mesmo e lutar toda a vida dele. Seher disse que ele foi obrigado a lutar a vida toda e deixou claro que ela estava lá somente pelo Zia e que ela gostaria que a serpente não esquecesse daquilo. Ela ainda frisou que se ela esquecesse daquilo e fizesse algo para chatear Yaman ou abrisse as feridas dele, ela teria que responder para ela. Seher mandando o recado e a serpente com uma carinha horrorosa. E vem bomba pela frente, essa mulher certamente fará maldades contra a afrontosa. Só peço que Nas pegue leve, mesmo sabendo que ela gosta de pegar pesado. E a tentativa de encontrar Yasemin foi frustrada, porque após deter a menina, Ali confirmou que não era a irmã da Duigu com base nas informações que ele tinha e pelo que ela disse. A equipe ficou borocochosinha, mas Duigu, satisfeita por terem desmantelado uma quadrilha de aliciadores, sem imaginar que Ali estava querendo encontrar Yasemin também ali naquele lugar. Seher entrou no quarto irritadíssima após pagar geral para a serpente, mas Yaman, ao entrar, ficou desconfiado que algo estava errado. Mas ela disse que estava tudo bem e ele preocupado com Yusuf e Taos. Mas Seher conseguiu contornar a situação. Yaman então disse que não tinha nenhum obstáculo para que eles saíssem, pedindo que ela se preparasse. Mas Seher ficou curiosa, querendo saber para onde eles iriam. Yaman disse que tinha uma surpresa para ela. Ele disse que ela deveria colocar um vestido novo, mas Seher disse que era um vestido muito arrumado. Porém, Yamando não deu chance da cremosa questionar e saiu batido. Pois é, e depois ela ficou felizinha, como sempre. Zia descia a escada com a Anê Serpente, dizendo que ela não poderia ficar sentada o dia inteiro, que ela precisava sair, se movimentar, tomar um ar de tempos em tempos, convidando-a para sentar lá fora. Quando Jenger entrou, Seher e Yaman desciam a escada e todos ficaram de queixo caído, rolando aquele instrumental que a gente gosta, mesmo sabendo que depois seremos tombadas com sucesso. Pois é, Nas sendo Nas. A cara da mulher era impagável e não escondia a invejinha, né? Oh, meu Deus, que invejinha da Seher e o fato de ser ignorada, é claro. E Jenger, como sempre, vibrava com o casal. E após assistir de camarote a saída triunfal do casal, a Anê Serpente, com ódio no coração, em pensamento, disse em tom de ironia que eles estavam felizes apesar de tudo e que eles não se importavam com ela, com aquele sorrisinho canto de boca insuportável. E para piorar, Zia disse para Anê Serpente quão bonita a Seher estava e a mulher só balançou a cabeça como uma cobra pronta para dar o bote. Pois é, e ainda teve que acompanhar o Zia, fato que ela não suporta. Essa mulher é uma psicopata.
Após a operação policial, uma menininha ficou escondida e perceberam que ela tinha um trauma, pois não falava. E Cará, naquele momento, disse para Duigu que a menininha teria que ser enviada para o conselho social, haja vista que as outras crianças já estavam bem e saudáveis. Duigu cuidava dela e, quando o serviço social chegou para levá-la, a criança se recusou e Duigu, sensibilizada, resolveu ficar com a menininha até que a família fosse encontrada e que a criança ficaria como hóspede. É claro que ela conseguiu por intervenção do Ali e Ibo, afinal não é fácil conseguir a tutela provisória de uma criança que não tenha parentesco algum. A mãe da Duigu ligou, mas ela não conseguiu contar a verdade para a mãe. E no momento em que a mãe da Duigu contava sobre um sonho em que a Semi entrava em casa para a sultana, Duigu chegou com a criança. Nossa, a mulher recebeu a filha da pior maneira, jogando na cara dela o desaparecimento da Yasemin, enquanto a Duigu implorava que a criança ficasse só por alguns dias. Mas a mulher não permitiu, dizendo que ela não conseguia encontrar Yasemin, pedindo que ela levasse a criança. E o nome da menina... E o curioso é que o nome da menininha é Bahar, que significa primavera. E na Turquia, a primavera tem um significado muito especial para os turcos. E a minha querida amiga Liz Fabri, legender, disse que provavelmente a menininha entrou para levar um significado muito importante. O casal chegou em um lugar e naquele momento Serrer perguntou por que eles tinham ido lá e a mãe disse que era uma surpresa, mas que não tinha nada surpreendente. Ela quis saber como, mas Yaman respondeu que não tinha fogos de artifício ou coisa do tipo e que era para ela não esperar algo muito grande e que seria somente ela e ele. Ele ligou o rádio colocando a música dos dois e Serrer falou que ele havia dito para ela não esperar nada grande, mas é claro que para ela era um espetáculo, não é, meninas? Yaman revelou que tinha ouvido a conversa entre ela e o Sufi e que ela havia dito a ele que as pessoas dançavam em ocasiões especiais e que ele tinha pensado que todos os dias que ele passava com ela eram especiais, convidando a cremosa para dançar. Serrer disse que ele não poderia surpreendê-la mais. Claro que pode, Serrezinha. A melhor parte você não experimentou. Conversa com Nazaré, por favor, para ela acelerar esse processo aí. Durante a dança, Serrer perguntou se Amando gostava de surpresas. E ele respondeu que nada mais o surpreendeu exceto a vida, até aquele momento. Mas que todas as surpresas foram ruins, tadinho. Mas ele emendou que ela era a maior e melhor surpresa da vida dele. Aê, que cutie! E eu estacionada aqui nessa dança, gente. Coisa mais linda, mais cheia de graça, né? E Nazaré tombando o casal o tempo inteiro. Por que, Nazaré? Por quê? Meu Deus. Pena que eu vou ter que parar, gente. Ai, eu tô com pena de sair dessa cena, gente. O melhor momento da novela. Eu não vou sair daqui não, gente. Eu vou ficar parada aqui. Estacionei, ó. Tô estacionada. E a estrela do norte dando sinais. A serpente andava de um lado para o outro no quarto, perguntando se a mãe achava que estava punindo ela, perguntando se ele a ignorava e se ele não iria se importar com ela. Em seguida ela disse que a mãe estava subestimando ela e que ela era de Anã e que não deixaria aquilo acontecer. Com um remedinho na mão, ela dizia que já tinha tomado de 4 a 5 comprimidos daquele medicamento e que havia derrubado ela, e que se ela tomasse mais, ela achava que nada demais aconteceria metendo o remédio para dentro, falando em seguida que queria ver quando ele sentisse o medo de perder a mãe dele por quem passou sem nem sequer olhar. Ela perguntava se ele seria capaz de ser tão arrogante novamente. Fazendo planos, ela disse que iria mostrar para ele porque ele não se importava com a existência dela, mas que ela iria puni-lo com a ausência dela e que ele tinha pedido por aquilo. Nossa! Quando Yaman estava pronto para fazer o gol, ou seja, beijar sua cremosa, seu telefone tocou e ao atender ouviu do irmão que a mãe tinha morrido, apavorado.
Yaman em choque enquanto Zia surtava do outro lado da linha. Yaman pediu que ele se acalmasse. Zia surtava muito. Seher, preocupada, perguntou se todos estavam bem. Yaman falou que a mãe havia morrido. Ambos ficaram surpresos. Yaman ligou para o Jenger e explicou o que tinha acontecido, afinal ninguém sabia ainda. E Jenger correu para amparar Zia. Assim que Jenger entrou, tentou controlar Zia e, após verificar a mulher, falou com Yaman que o pulso dela estava fraco, mas que ela estava viva, infelizmente, né? Yaman pediu que ele chamasse uma ambulância e informou que eles estavam chegando. Yaman disse para Seher que a mulher estava viva e a mesma agradeceu a Deus. Sabe de nada. Seher ficou preocupada com Yamando, mas ele disse que a preocupação dele era pelo Zia e a festa acabou. Eita, Nazaré, gostou, né? Yaman e Seher chegaram correndo na mansão enquanto a Anê Serpente era atendida pelos paramédicos e Zia amparado pelo Jenger. Naquele momento, ao ver a Anê Serpente, Yaman lembrou da conversa com ela em que ela dizia que iria partir e que não iria voltar, e logo depois lembrou de quando foi abandonado. Yaman, em um dado momento, tentou se aproximar, mas as lembranças ruins voltaram e ele declinou. Seher perguntou como estava a situação e Jenger disse que ela estava melhorando e que a ambulância tinha chegado logo. Zia contou que Jenger chamou a ambulância e que ele havia ficado muito assustado, com muito medo. A mulher abriu o olho na direção do Yaman e Zia percebeu chamando-a, dizendo que ela estava bem, todo felizinho. O paramédico disse que a mulher teve um desmaio sério em razão do câncer e que ela teria que descansar. Seher perguntou se era séria a situação e o homem disse que tiraram amostras do sangue dela e que o médico ligaria para eles quando os resultados saíssem. Mas salientou que não havia necessidade de levá-la para o hospital e essa mulher com certeza armou e já deu um bote. Oh, meu Deus! Zia não saía do lado da mãe todo felizinho por ela estar bem e como a Anê Serpente viu Yaman na porta, começou o teatrinho dizendo que Deus havia dado mais um tempo para ela ficar com os filhos e Seher se colocando à disposição enquanto a cobra dizia que a única coisa que ela precisava era dos filhos dela, vê se pode. Tão logo saíram do quarto. A louca começou a encenar dizendo para Yaman que era inocente e que não queria abandoná-los, revelando o desejo dela de implodir tudo e querendo punir o Yaman com muito ódio no coração. Totalmente infeliz em ver o filho feliz. Nossa, e ela treinava o que iria dizer. Nossa, gente, essa mulher é 1000 vezes pior do que Iqbal, gente. Iqbal era fichinha perto dessa mulher. Eu já não aguento mais o ranço. Zia, que já passou do limite, chorava baldes na varanda, enquanto Yaman pedia que ele parasse de chorar, que a mãe estava bem, enquanto ele discordava, dizendo que ela estava partindo, pedindo que Yaman fizesse alguma coisa, que ela estava muito doente. Ele insistia para Yaman salvá-la e que se ela morresse, ele não iria conseguir viver, enquanto a mulher via tudo. Ela falava que Yaman era daquele jeito desde criança e que ele nunca conseguiu magoar o irmão, usando o sentimento de Yaman pelo Zia para atacar Yaman. Meu Deus! Naquele momento Seher entrou e a serpente fez seu teatrinho novamente, tentando conquistá-la. E quando Seher estava saindo, disse que não teve uma filha mulher, mas se tivesse, queria que fosse como a Seher, uma boa pessoa. Quando Seher saiu, ela disse que iria destruir as paredes daquele castelo, gente. A menininha Bahar foi para a casa do Ali e ficaram brincando com ela. Oh, familhinha linda, né, gente? Quando Yaman entrou no quarto, recebeu uma ligação do médico que já tinha o laudo que indicava que o estado da Anê Serpente era grave, confirmando tudo. Naquele momento, Yaman lembrou do Zia, preocupada, claro. Ele perguntou ao médico se existia algo que pudesse ser feito, mas ele disse que não, que ela precisava dos cuidados da família, deixando Yaman chocado. E eu acredito que foi tudo combinado com aquele médico que ela pagou, obviamente. E assim terminou o episódio de amor e ranço, tudo misturadinho, nice sendo nice. E vamos para a prévia. E entramos na prévia do episódio 253.
O casal continua. Hein, meninas? Dança interrompida. Ele quer terminar, hein, gente? Ele não quer nada inacabado. Já deu mês, me amando. E Serrer dizendo que irá verificar na agenda. Vê se pode. Com certeza deve estar lotado de tarefas com Yusuf. Ela dirá que somente terá disponibilidade na terceira temporada, dependendo do que passa pela cabeça da Nazaré, né? A Anê Serpente irá tricotar para o Yaya e o bicho vai pegar. O homem vai rasgar, obviamente, lembrando do pai. A Anê Serpente, achando que já é dona da mansão, irá gritar com Yaya, encenando, porém ouvirá um cala-boca da afrontosa. E a mãe surtando, jogando tudo abaixo, expulsando a mulher. Eita, espero que ela saia de vez, hein, gente? Mas Nazaré vai dar um jeitinho para essa serpente ficar na mansão, com certeza. Querida amiga Liz Fabri, obrigada pela tradução da novela. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.